E aí, como é que isso aí normalmente é cobrado pelo Enseja? Aqui, ó, partindo de uma questão deles, uma questão recente. Eles normalmente vão botar um enunciado, é quase sempre isso, né? Eles colocam o enunciado, que está aqui em cima, é mais para contextualizar a gente. Aqui, ó. Contextualizam a gente, introduzem, né, a questão e depois vem uma pergunta. Uma pergunta e depois as alternativas aqui embaixo. Então, aqui, como é que foi a abordagem deles? Né? Campeonato de automobilismo atrai muitos telespectadores no mundo inteiro. Somente no Brasil, em 2009, cerca de 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. Então, isso aqui é importante. Ó. 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. O número de telespectadores que assistiram a Fórmula 1 em 2009, no Brasil, é representado por... Então, aqui vem a pergunta. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou até pedir aqui a participação de vocês. Se eu venho para vocês, escrevo aqui assim, ó, 1,5. Se eu chego aqui e falo para vocês, né, 1,5 milhões de pessoas estiveram presentes no Rio de Janeiro por ocasião do, sei lá, do Dia do Trabalhador. Quantas pessoas estiveram lá? Isso aqui, como é que você falaria? Né? 1,5 milhões de pessoas. Como é que você escreveria isso se você tivesse que informar, além do milhões, quantas mil pessoas estiveram lá? Como é que vocês falariam isso aí? Como é que vocês representariam? Alguém sabe responder? Aqui, pessoal, 1,5 milhões é a mesma coisa que 1.500.000. Né? Então, aqui, ó, 1,5 milhões é 1.500.000 pessoas. Aqui é a mesma coisa. Nesse aqui de baixo, se a gente afirma que 2,7 mil pessoas estiveram presentes na agência bancária no dia tal. Quantas pessoas estiveram lá? Se eu falo 2,7 mil, é 2 mil e quantas pessoas? Você sabe, Bianca, quantas seriam? Você sabe, Vanessa, quantas seriam? 2,7 mil. É 2 mil e mais quantas pessoas? 700? Oi? E 700? Isso, 2 mil. Perfeito. É 2 mil E 700 pessoas. 700. E aqui, se eu falo 1,3 mil pessoas, são mil e quantas?
Mil e 1.300 pessoas. 1.300 pessoas, perfeito. 1.300. Pessoal, isso aqui parece simples, assim, do dia a dia, mas o Enseja cobra isso. E a pessoa sabendo isso, ela pontua no Enseja. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês não precisam ter medo da prova do Enseja. Muita coisa que a gente já sabe, só que a gente tem que rever, tem que estudar para ver umas exceções, né, que eles podem botar alguma pegadinha lá, mas muita coisa que a gente já sabe vai cair no Enseja. E normalmente o Enseja não fica botando muita pegadinha, não. A pessoa que sabe o assunto, eles não colocam nenhuma caixa de banana para a pessoa escorregar, não. É, 1.300. sempre quando tiver 1.000 ou milhões, assim, que tu diz, né? A diferença entre perceber de milhões e 1.000 pessoas. Oi, não entendi. É, tu escreveu na questão, é, a primeira aí tá milhões, né? Isso. E a segunda 1.000. Prestar atenção nisso também. Isso. Tem um outro ponto que normalmente o Enseja nem sempre cobra isso, mas ele pode vir a cobrar. Milhões, a abreviação de milhões, eles podem botar um Mzão. Isso representa milhões. E 1.000 é Mzinho. Então, aqui, se eu for escrever 1,5 milhões, o Enseja pode vir a botar assim: 1,5 milhões. Mas, normalmente, quando ele faz isso, ele não fica querendo confundir se você sabe que M maiúsculo é milhão, M minúsculo é 1.000. Mas, enfim, se você vê no noticiário, no jornal, né, normalmente é assim: 1,5 milhão vai estar M maiúsculo e 1.000 é assim, 2,7 mil. Tá, Entendeu? Aí, entendi. aqui, você ia falar mais uma coisa, Natiele? Não, é só dúvida mesmo. Pode falar. Não, já perguntei já. Tá. E aí, aqui, então tá, aproveitando que você falou, quanto seria aqui? 2,6 milhões. Seria 2.600 milhões de pessoas. Não, aí aqui, ó, se fosse 2.000 2, e... 2,6 mil, seria isso, né? 2.600, vamos falar, pessoas, né? Ou 2.600 reais, ou 2.600 dólares. Só que não é isso. É em cima, tá vendo? É milhões. 2,6 milhões. É 2 milhões e quanto? 2.600 pessoas. Na verdade, 2 milhões e 600 mil. E 600. Entendeu? É porque sempre a gente vai estar em milhão, e aí a gente Uhum. vai ter a centena de milhar, a dezena de milhar, unidade de milhar. Tipo assim, aqui, ó. Isso daqui, se a gente for escrever, seria assim, ó. De cima, né? 2 milhões, 600 mil. Tá vendo? 2 milhões e 600 mil. 2,6 mil, né, que é esse aqui, ó, mil, seria 2.600. Tá vendo? Então, sempre a gente vai, esse número aqui que está depois, ele vai representar, isso daqui a gente está em milhões, tá vendo? Aqui a gente fala que é centena de milhar, que vai ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil. Aqui vai ser dezena de milhar, que é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. E aqui vai ser a unidade de milhar.
E aí, para isso aqui fazer sentido, né? Se a gente for escrever um número um pouco mais complicado, né? Seria coisa 3.473.000. Então, aqui a gente consegue ver, tá vendo a unidade de milhão, centena de milhar, está sendo 400 mil, né? Dezena de milhar, está sendo 70 mil, e uma unidade de milhar. Então, quando ele está abreviado assim, que é normalmente o que o Enseja fala, né, vamos supor que aqui fosse 3 milhões e 400. Que se fosse isso aqui, 0 e 0 aqui. Ele abreviaria da seguinte forma, ó. 3,4. Lembra que eu falei do M grandão? Milhões. Que aí seria 3 milhões e 400 mil. Então, normalmente fica nisso, né? Ele vai apresentar ali 1,5, 1,7, e aí quando fala mil, é 1.500, 1.700, e quando está lá nos milhões, né, vai ser 2 milhões e 600 mil, 3 milhões e 400 mil. Então, o nível de cobrança é esse. Pode até ter algum tipo de outras provas, né, cobrar uma coisa um pouco mais difícil, mas pro nível do Enseja, a cobrança fica nesse nível. Então a gente vem aqui, ó, para ver se o que a gente viu lá faz sentido. Ele perguntou para a gente 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. Então, voltando aqui o anunciado todo, ó. O campeonato de automobilismo atrai muitos telespectadores no mundo inteiro. Somente no Brasil, 2009, cerca de 93 milhões. 93,6 milhões de telespectadores assistiram a Fórmula 1. O número de telespectadores que assistiram a Fórmula 1 em 2009 no Brasil é representado por, né? Então, aqui, qual seria a resposta correta, na opinião de vocês? A C. C. Quem respondeu a C foi a Bianca, né? Alguém acha que é uma outra resposta? Tá. Mas aí, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Tá bom? Como é que a gente fala esse número aqui, ó? O primeiro. Mãe, 93.600 reais? Isso. Nesse caso aqui, está falando sobre telespectadores, né? É isso. 93.600 telespectadores. Alternativa B aqui seria o quê? Letra C. A B. Ah, desculpa. A B. 936.600. Não, na verdade aqui, ó, tá vendo? 936 mil. Não tem o 600. É tudo 00, tá vendo? Ah, tá certo. Tá certo. Desculpa. 936 Mil. Esse aqui, como é que a gente fala? R$ 93.600.000. Isso. Então aqui, ó, 93 milhões e 600 mil. Esse outro aqui, como é que seria? R$ 936
Bilhões? Não, não é bilhões, tá vendo? Aqui, ó. Quando tem aqui, ó, aqui, mais esses 3 zerinhos aqui, a gente tá na área dos 1000, né? Seria 100 mil, 200 mil, 300. Quando vem para esse outro conjunto, a gente está na esfera 2 milhões. Para a gente ir para a esfera 2 bilhões, ia ter que ter um outro conjunto aqui. Um exemplo, se eu tivesse aqui, ó. Ok, cadê o Pepe? Ali, ó. 936 000 000. Eu teria 1 bilhão Uhum. 936 milhões, entendeu? 1 bilhão 936 milhões, e vamos supor 400 mil. 1 bilhão 936 milhões e 400 mil. Mas aqui nesse caso seria 1 bilhão 936 milhões. Então aqui não chegou ainda na casa dos bilhões. Para ir para cá dos bilhões ia ter que ter um quarto conjunto aqui. Tá vendo? Quando tem 2 conjuntos, né? Está na casa dos 1000. E depois milhões. Então seria quanto aqui? 936 milhões? Isso. Tá vendo? É bem mais simples. Uhum. 936 milhões. Então aqui ele falou 93 milhões e 600 mil telespectadores, é a alternativa C. Beleza? Alguma dúvida em relação a essa questão? Mas aí, pessoal, conforme eu falei, vocês durante a semana, tendo acesso a algum número, alguma coisa, teve dúvida, é só botar lá. É bom vocês verem outras provas do Enseja, e aí tendo dúvida, pode perguntar lá que a gente responde com a maior satisfação.